Falando aqui do São Paulo Futebol Clube, do mercado de transferências, porque o nome de Lucas Moura está sendo vinculado ao São Paulo. E a gente abre aqui o debate no Bate-Pronto da Jovem Pan, porque o diretor Carlos Belmonte falou em entrevista ao canal dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi no YouTube sobre ter um combinado com o Lucas de que o São Paulo será o primeiro clube que ele vai procurar se deixar a Europa. Nós temos aqui a fala do dirigente, do diretor do São Paulo, abre aspas. Lucas Moura, a gente conversou diversas vezes. Quando for voltar ao Brasil, isso já está acertado e a gente confia na palavra do Lucas. O primeiro time que ele vai procurar é o São Paulo. E aí nós vamos tomar a decisão. É possível? Cabível? Vale a pena? Daí, portanto, a volta de Lucas Moura tem sido comentada pelos torcedores do São Paulo nas redes sociais, Bruno Prado. E aí, ele tem contrato com o Tottenham até junho deste ano, convive com lesões, inclusive o técnico Antônio Conte reclamou numa entrevista coletiva, olha, eu não sei quando eu posso contar com o Lucas Moura, é bom jogador, gosto dele, mas são muitas lesões, muitos problemas e eu nunca sei quando eu posso contar com o Lucas Moura. Então tá aí. Será que o torcedor do São Paulo tem o direito, Bruno Prado, de alguma forma sonhar, de alguma forma aguardar o Lucas Moura num futuro próximo? Eu acho que o Lucas não vai demorar muito para voltar para o Brasil, isso eu acho, porque ele está com pouco espaço no cenário europeu. Ele está no Tottenham ele joga pouco mesmo, ele foi perdendo espaço, chegou com o Kulusevski, depois chegou o Richarlison. O Richarlison agora está machucado, se machucou no jogo contra a Croácia na Copa. Então o Lucas hoje, normalmente o Tottenham usa 3 jogadores mais ofensivos ali, e na frente dele tem o Son, o Harry Kane, o Richarlison e o Kulusevski. Então ele precisa ter a ausência de 2 ali, pelo menos, para que ele possa ser titular. Então é difícil. Ele não tem muito espaço, eu acho que é bem improvável que ele permaneça no Tottenham para a próxima temporada. Então ali abriria uma possibilidade dele voltar ao Brasil, mas ainda é uma coisa muito distante. Assim, ele pode não ficar no Tottenham e receber um convite de outro clube e resolver permanecer. O Tottenham é um time importante no futebol inglês, ele pode ter, sei lá, um convite do West Ham, do Aston Villa, pode acontecer. E se ele quiser ir para a Arábia, por exemplo, ele pode ir, tem mercado. Tem mercado, Arábia, então... Assim, pode acontecer do Lucas voltar ao Brasil, eu acho que o espaço dele no mais alto nível da Europa está acabando, mas, assim, não é uma coisa assim para gerar uma expectativa, né? Em junho ele vai estar aqui. Pode até acontecer, mas... Acaba agora em junho o contrato dele? Sinal que não vai renovar. Sim, não vai renovar. Não, não, os caras já metem logo a caneta, né, professor? Sim, mas ele pode ir para outro lugar, então é bom ter calma. Né? É isso. Ele tem 30 anos, né? Tem 30 anos. Eu acho isso que foi dito pelo Belmonte, eu acho correto. Eu acho que é isso que vai acontecer. Pela relação que ele tem com o São Paulo, se voltasse para o futebol brasileiro, ele consultaria primeiro o São Paulo. Tem uma proposta do time B aí, mas eu gostaria de jogar no Brasil aí. Dá para me pagar? Tem condições? Naquela condição dos argentinos, né? Que nem o Valdo César Pereira. Vou falar aqui. Então, porque se for pelo salário dele, já está pagando o Daniel Alves. Isso. Tem que ver isso tudo. Então, né? Mas o Belmonte falou isso, né? Falou que a gente vai ver se tem condições, se pode. Isso é correto. E eu acho que se ele voltar para o futebol brasileiro, ele vai primeiro consultar o São Paulo. Se o São Paulo achar que é um bom negócio, reduzir o salário, aquela coisa toda, é bom para o São Paulo ter um jogador experiente e com 30 anos. Agora, eu sou mais nessa linha de que o Bruno, vocês abordaram, que ele tem mercado, talvez não no futebol inglês, mas num outro ponto para ganhar também a sua grana aí. Para Espanha, nessa reta de chegada. 30 anos, né, professor? Acho que 30 anos ainda está muito jovenzinho. Eu acho que tem mercado na Europa. Que, assim, no mercado principal tem um top 10, top 15 de clubes que o Lucas, ele está lá há 10 anos já na Europa. Ele frequentou, ele era do Paris Saint-Germain, já numa fase com grana do PSG. Ele alternou titular, reserva, e no Tottenham também. Nesses 2 clubes, ele nunca foi um titular absoluto, assim, uma estrela, não foi. Ele mas foi um jogador utilizado. É conhecido, bastante. pelo menos, lá. Então, eu acho que o mercado... Foi titular absoluto, mas estava sempre na arena jogando. Então, eu acho que Paris Saint-Germain e Tottenham estão aí nesse top 15 aí hoje do mercado europeu. Tottenham é do Big Six lá da Inglaterra, joga Champions. Está nas oitavas da Champions agora, que vai voltar em fevereiro. O PSG hoje talvez seja o time mais rico do mundo. Eu acho que para esse mercado o Lucas não vai ter mais espaço.
Eu acho que se ele sair do Tottenham, ele não vai para outro clube ali desse nível ali do Big Six da Inglaterra ou do Barcelona, Real Madrid, Bruno, não. Mas tem mercado mais para um outro nível ali. Roma, Napoli. Pode ser. O Mourinho trabalhou com ele no Tottenham. Gosta do Lucas Trabalhou. Mas por isso eu tô falando, Roma, Nápoles, assim, mais ou menos isso, mercado Vila Real, Sevilha. Isso. Né? Isso aí dá pra. Acho que é isso aí, ele ainda pode conseguir. Não Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, não, mas Sevilha, Vila Real, olhando o mercado. Aí depende da vontade dele. Às vezes ele fala, não, eu quero voltar pro Brasil. Tá bom, aí ele também vai ter que saber que vai ter que se adequar. Se adaptar, claro. Mas se ele quiser permanecer lá na Europa, eu acho que ele consegue. Nesse segundo escalão aí, ele consegue. Ele tá saindo do Tottenham, né? Não vai vir qualquer... E o problema são as lesões, né, Vamp? O problema são as lesões que acabam dificultando a presença do Lucas Moura em campo. Foi uma reclamação do técnico do Tottenham, Antônio Conte. E por isso, e eu concordo com o Bruno, eu acho que quando a gente fala em Lucas Moura no Brasil ou em algum mercado alternativo, sobre ele estar próximo do Brasil, eu concordo com o Bruno nesse sentido, por conta das lesões, que ele não tem tido muita sequência no Tottenham. O Pedro estava pensando aqui, né, o Bruno, um dos programas aqui, o Bruno comentou, professor, estava olhando, né, o Gabriel de Jesus e o Pombo tá machucado até hoje, né? Sim. Ia cair no colo do Pedro se o Brasil passa. Pedro ia jogar semifinal e final, talvez. Final, se o Brasil passasse, né? Você vê, né? Que o Richarlison e os dois não votaram, não votou, né? Não votou nem o Pombo, nem o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus operou o joelho, né? E o Richarlison teve uma condição muscular e ainda não jogou. Não votou nenhum dos dois. Ele não jogaria a semifinal. Se não toma aquele gol da Croácia no fim da prorrogação, o Pedro provavelmente jogaria a semifinal e podia até jogar uma final se o Brasil vencesse a Argentina. E o São Paulo busca no mercado, nesse exato momento, o atacante Davi. É claro que não é uma negociação muito fácil, o diretor do São Paulo até declarou isso, mas está na mira. O São Paulo ainda não encerrou esse mercado, o São Paulo ainda busca um atacante, Bruno Prado. E Davi é a tentativa, só que o Internacional está dificultando a parada para o São Paulo. Então, é um jogador que já trabalhou com o Rogério no Fortaleza, é um jogador que o Rogério gosta, mas tem contrato com o Inter, né? Ele está afastado, né? Ele é reserva, ele não é usado. Pode jogar pelo lado, pode jogar de 9 também, né? Um jogador mais de movimentação, mas já jogou centralizado no ataque. Hoje o Inter tem o Alemão, tem o Pedro Henrique, alguns jogadores, Pedro Henrique pro lado, Alemão de centroavante, foram jogadores que chegaram durante o ano, né? Foram ganhando espaço, né? O Pedro Henrique chegou no meio do ano, o Alemão, acho que já estava desde o início de 2020. David, foi ganhando, o David. E então ele hoje é reserva, mas o Inter não vai liberar de graça, essa aí que é a questão, né? Acho que não é nenhum jogador que o Inter, fundamental para o Inter, mas ele tem contrato lá, né? Então por que o Inter vai dar de graça um jogador para o São Paulo, que pode brigar com o Inter durante o ano aí num Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil? Então o São Paulo vai ter que pagar alguma coisa se quiser o jogador. E você falou do Davi, que trabalhou com o Rogério. O Rogério, ele tem essa característica, né, de um técnico que monta times competitivos com baixo orçamento. No Fortaleza, ele que iniciou toda essa base e agora teve essa sequência do trabalho com o Vojvoda, mas o Rogério já mostrou essa qualidade, Bruno Prado, nesse sentido de contratar jogadores de acordo com a condição financeira do clube onde está, no caso ali o Fortaleza, hoje no São Paulo. O Alan Franco, por exemplo, era um sonho antigo do São Paulo, ele trouxe jogadores de velocidade, que era algo que ele vinha batendo nessa tecla, que ele reclamava que o São Paulo não tinha as características que ele gostava, de pressão na saída de bola, de jogadores de velocidade para contra-atacar também o adversário, e ele montou o grupo do São Paulo, claro que não são aqueles nomes dos sonhos do torcedor são paulino, a gente sempre ressalta isso aqui, mas são nomes úteis e nomes que o Rogério já vinha buscando há algum tempo. Esse time, as contratações foram muito dentro do que o Rogério falava nas entrevistas de característica de jogador que ele queria. Ele queria jogadores de velocidade, jogadores pelo lado. São Paulo hoje não tem condição financeira de disputar os melhores da posição disponíveis aqui para o mercado brasileiro. O Paulinho, que voltou para o Brasil, que era do Bayer Leverkusen, do Vasco, campeão olímpico, que é um jogador de velocidade, ele foi para o Atlético Mineiro. O Everton Cebolinha, no ano passado, que seria também uma excelente opção de um cara de velocidade, de lado, de drible, foi para o Flamengo. Então, lá atrás, quando o Rony se destacou no Atlético Paranaense, ele foi para o Palmeiras. Quando o Michael se destacou no Goiás, foi para o Flamengo. Então, hoje o São Paulo não disputa, né, com esses times. Então, ele vai se reforçando como pode. O Pedrinho
O Vampeta conhece lá do Audax, Pedrinho estava bem no América Mineiro, aí foi para a Rússia, não se adaptou. O Pedrinho é um cara de altos e baixos, pode até se encaixar, é um cara que tem essa característica de drible, ele busca jogar e faz bastante gol. Assim, não é um artilheiro, mas o jogador de lado, às vezes você pega alguns, você olha, o cara tem 2 gols no ano, o Pedrinho tem mais que isso, o Pedrinho fez mais de 10, acho, pelo América no ano, então tem essa característica. O Marcos Paulo, que a gente viu a apresentação, ele pode jogar pelo lado, mas ele pode jogar como um segundo atacante também atrás. O Marcos Paulo com a bola no pé é muito bom, mas é um cara que, eu lembro do Fluminense, ele oscilava muito, ele fazia jogos muito bons, ele tem capacidade técnica, assim, de desequilibrar, de fazer uma jogada diferente, mas ele oscila, tem jogo que ele desaparece, assim, então tem, assim, são bons jogadores, não são ruins, mas todos eles têm alguma questão, né? O São Paulo hoje não tem como disputar jogadores de um nível maior, então aposta que esses caras podem dar certo e até podem. O que o São Paulo vai disputar nesse ano é o mesmo que ele disputou ano passado, e no ano passado o São Paulo chegou em 2 finais e uma semifinal. Ele pode tentar algo parecido, ele vai estar no Paulista, na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileiro. Brasileiro acho que é para brigar por vaga em Libertadores, não vejo como um elenco para disputar o título. E nas Copas, como foi bem ano passado, pode ir bem de novo. Então tá aí, o São Paulo na busca pelo David e a gente segue monitorando, Vanderlei. A gente segue monitorando esse negócio do São Paulo pelo David. A gente está falando de São Paulo, só queria dar um destaque. Hoje é aniversário do Zete. 58 anos, campeão do mundo, Libertadores, já que está falando de São Paulo tentando caminhada, já teve momentos bons, os torcedores sabem disso. O Zete é um personagem importante do São Paulo, grande goleiro de São Paulo, um grande goleiro brasileiro, e hoje completa 58 anos e a gente dá um abração nele.